Então, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Agradecer a Mantris por esse momento de participação, de interação sobre o enfrentamento do coronavírus. E eu vou tentar ajudar com informações objetivas, baseadas em evidência, nas principais dúvidas da empresa nesse enfrentamento. Estou pedindo para todos que tiverem dúvidas a mais se dirigirem ao grupo para contato, que eu recebo na mesma hora, ou a gente abordar pelo chat aqui. Dessa forma, podemos ajudar com resposta às dúvidas mais frequentes de quem nos procurou, né? Todas as perguntas vão ser respondidas e as que eventualmente ainda surgirem podem ser mandadas para o e-mail nossomédico@confrio.com.br. Tá certo? Muito bem. Então, eu sou o Dr. Irineu Massaia, eu sou infectologista, a gente já vem conversando em alguns momentos sobre o enfrentamento do novo coronavírus, e a partir das perguntas que foram enviadas por nosso e-mail, a gente vai abordar da maneira mais científica possível, à luz das evidências. O primeiro questionamento se deu a partir de como se deve fazer o correto isolamento em casa, né? Uma vez que eu tenho algum colega, algum companheiro, algum familiar, melhor dizendo, em casa com coronavírus ou suspeito do coronavírus, como que se deve proceder o isolamento domiciliar? Existem regras gerais, novamente baseada em evidência científica, de que o correto isolamento minimiza a chance de transmissão do coronavírus para os demais familiares. Mas como deve ser feito isso? A primeira atitude é separar no ambiente interno um cômodo para esse infectado, a pessoa que está com coronavírus. Se só houver na casa um cômodo, preferencialmente esse cômodo ser direcionado para o paciente, para a pessoa com coronavírus, e os demais devem, preferencialmente, dormir na sala. Havendo mais de um cômodo, facilita. Se também for possível separar um banheiro exclusivo para essa pessoa, tanto melhor. Se isso não for possível, vai ter que haver uma rotina do uso do banheiro, principalmente no tocante à limpeza desse banheiro. Então, vamos imaginar que o banheiro é único para a casa inteira. Preferencialmente, a pessoa com Covid vai usar por último o banheiro e sempre ao final do uso, imediatamente após, há de se fazer uma limpeza com álcool a 70% na pia, maçaneta, e água sanitária no vaso sanitário e no piso. Havendo um banheiro em especial, tanto mais fácil, né? Lembrar que as toalhas usadas por quem está com Covid-19, com a coronavírus, devem ser imediatamente após o uso colocadas na máquina de lavar. Então, de preferência, usar papel toalha para enxugar as mãos e descartar no lixo. E a toalha para se secar mesmo, aí acabou de usar, ela não fica exposta no banheiro, ela tem que ser colocada para lavar de imediato na máquina de lavar. É importante que no quarto que vai ficar isolado o paciente com coronavírus, haja algumas estruturas, por exemplo, um lixo próprio no próprio quarto. Se ele tiver um banheiro privado para ele, mais fácil ainda. Mas assim que encher o lixo, também descartar completamente, né? Também é importante separar utensílios específicos para quem está com coronavírus. Então, talher, louça, copo, toalha, somente quem está com coronavírus deve usar. A porta do quarto pode ficar aberta? Pode, desde que a pessoa com coronavírus use a máscara, né? Não usando a máscara, a porta tem que estar fechada. Independente da porta do quarto dele estar fechada ou aberta, a janela, se houver do quarto, essa deve estar frequentemente aberta para arejar o ambiente. O indivíduo pode circular fora do quarto? Pode, desde que use máscara. Ele pode até cozinhar usando máscara e lavando frequentemente as mãos, né?
E no ambiente em que outras pessoas convivem? A maior restrição é que se nesse ambiente houver uma pessoa, fator de risco, os idosos ou pessoas com doenças crônicas, pressão alta, diabetes, doenças pulmonares, quimioterapia. Aí o ideal é não haver contato nenhum. De preferência, um dos dois sai. Ou quem está com coronavírus vai para um outro local, ou quem tem fator de exposição, de risco, vai para um outro local. Se isso não for possível, restringir ao máximo o contato mesmo, com essas medidas de uso de máscara que eu comentei, também a lavagem das mãos, ambientes separados para o banheiro, o material todo, esse rigor vai ser necessário. Uma coisa importante quanto ao uso dos demais ambientes, né? Como que deve ser feita a limpeza? A limpeza da casa e da superfície tem que ser constante. A gente sabe que o vírus pode permanecer em plástico ou madeira por até 4 dias, no vidro 4 a 5 dias, em material inox 48 horas. Mas isso se não houver nenhuma limpeza. Se a gente tomar a rotina em casa de frequentemente estar limpando as áreas e superfícies de maior contato, por exemplo, maçanetas, porta, a mesa, o desktop do computador, tela, está limpando frequentemente, essa medida é eficiente para neutralizar o vírus. Se tiver novo contato, nova limpeza. Como que é feita essa limpeza? Álcool a 70%, água e sabão e água sanitária. Lembrar que frutas e verduras, né, devem ser higienizadas adequadamente. O que a gente tem recomendado é que se coloque numa vasilha com 1 litro de água, uma colher de água sanitária e deixe por 1 hora lá a fruta e a verdura. Depois disso, enxagar com água corrente e o manuseio. Se chegar alguma compra na casa, preferencialmente usar álcool gel para a limpeza dos plásticos ou das latas e depois passar água. Então, isso são maneiras científicas e eficientes para conter a transmissão no mesmo ambiente. A gente fez um documento também, em que eu passei para o grupo da Confrio e da Mantris, aí, que também pode ser veiculado entre vocês para mais detalhes ainda. Né? Aqui na apresentação tem um ambiente esquematizado, né? Então o indivíduo saiu do quarto sempre usando máscara, ele usa os próprios utensílios só para ele, não é isso? De preferência ele fica num quarto de isolamento, se existir mais de um cômodo na casa, né? Com banheiro privativo. Quando isso não existir, é como eu comentei, a pessoa fica no quarto e os demais dormem na sala e o banheiro é feito uma limpeza geral, com água sanitária, água e sabão, após cada uso do indivíduo. Certo? Aqui é o ambiente de sala. Aqui ainda se fala em 2 metros, mas a gente já sabe que isso caiu por terra. Idealmente, cientificamente comprovado, 1 metro é a distância mínima e viável. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui nesse meio termo. Ok. Muito bem. Vamos passar para a segunda pergunta mais frequente, né? O vírus, o novo coronavírus, sofreu mutações no Brasil? Quais são os sintomas similares e diferentes entre os países? Então vamos lá. Até onde se sabe, hoje, 31 de março, não há nenhuma evidência de que houve uma mutação significativa do vírus que começou lá na China e continua a pandemia no mundo inteiro. Então, não sabemos que não há nenhuma mutação até o presente momento. E mudou o quadro clínico? Não, o quadro clínico é muito semelhante no mundo inteiro. Para vocês terem ideia aqui, eu vou colocar na apresentação algo esquemático. Só um minuto que eu vou interromper um som aqui que está nos atrapalhando, 1 minutinho. Então, retomando, o quadro clínico, ele
ele é muito semelhante a uma síndrome gripal, uma gripe seca. Então, frequentemente vai ter febre, vai ter tosse seca, mas pode ter outros sinais e sintomas da gripe comum, como a coriza ou rinorreia, entupimento do nariz, dor no corpo, diarreia já foi relatado, mas o que mais chama atenção é febre e tosse seca. E o sinal, o sintoma preocupante é quando começa a dar falta de ar, porque em poucos casos esse vírus pode causar uma pneumonia e causar a falta de ar. Mas até o presente momento não há nenhum sinal de que houve mutação do vírus que começou lá na China, Europa, Estados Unidos e está aqui no Brasil, tá certo? Especificamente em relação a Confrio, com o ambiente frigorificado, né? As câmaras de frio. Quanto tempo o vírus pode permanecer vivo em uma superfície? Independente de frio ou calor, o vírus permanece, até onde se sabe, o período igual nas superfícies. Então, eu tenho aqui esquematizado para vocês, ó, em plástico e madeira 4 a 5 dias, no papel 4 a 5 dias, no vidro 4 dias, em superfícies como aço inoxidável, alumínio, 2 a 8 horas. É verdade, ele fica esse período nessa superfície, desde que não seja limpo. Se a gente fizer a higienização frequente com água e sabão ou com álcool 70, água sanitária no piso, o vírus some. E aí precisa ser reinfectado novamente. Ou porque alguém contaminado colocou a mão, ou porque alguém espirrou, tossiu, colocou gotículas na superfície. Daí, a certeza que nós temos de que a limpeza frequente das superfícies de maneira adequada minimiza demais a contaminação. Em relação à rede fria aí da Confrio, o ambiente frigorificado não transmite mais, a não ser que nesse ambiente confinado tem uma pessoa que transmita por gotículas. Mas o frio em si não é fator de risco no ambiente frigorificado. O que se fala entre frio e calor é o seguinte, que já sabia de outras doenças infecciosas, virais, respiratórias. Quando está frio, a nossa tendência é ficar mais aglomerado dentro de casa, com vidro fechado, dentro das empresas. Quando está calor, a tendência nossa é ficar em ambiente mais arejado, mais disperso. Então, o calor não favorece as infecções virais e o frio favorece. Mas não é a temperatura em si que aumenta ou diminui a multiplicação do vírus até onde se sabe hoje. Mais uma pergunta. Animais de estimação podem transmitir ou contrair o coronavírus? Nós não sabemos ao certo essa informação. A gente já detectou o vírus, do novo coronavírus aí, né, no cabelo, então pode-se depreender que eventualmente no pelo do cachorro haja um carreamento. Então a gente tem orientado que quem tem animal em casa, antes do animal entrar em casa, fazer a higienização com água e sabão ou álcool gel das patas e frequentemente ter esse animal tomado banho, né, com água e sabão. Também essa recomendação para o nosso dia a dia de casa é importante, independente de estar em isolamento ou não, né? A gente tirar o sapato, o tênis, deixar fora de casa, ou definir uma área suja em casa. Então eu vou entrar pela área de serviço, bem na área de serviço, eu vou circunscrever um quadrado e ali eu coloco o sapato de todo mundo que entra em casa. A roupa chegou da rua, a roupa vai ser colocada ali direto para lavar, uma caixa, e eu entro numa rotina que eu vou tomar banho já. Então, essa rotina facilita. Para os animais, a mesma coisa. Então, limpo as patas do cachorro com água, sabão, álcool gel, dou banho frequentemente. A tendência é minimizar o carreamento se isso ocorrer, porque não tem nenhum estudo oficial publicado. Até onde se sabe, hoje, dia 31 de março. O vírus da Covid-19 pode ser transmitido via alimentos? Pode. Lembrar que os alimentos também não deixam de ser uma superfície, né? Uma superfície orgânica, mas é uma superfície. É daí que a gente orienta os alimentos que são comidos in natura, então frutas, verduras, legumes, previamente serem tratados. Então, chegou do supermercado, colocar numa vasilha
A regra é 1 litro de água para 1 colher de água sanitária, deixa lá por 1 hora a verdura e a fruta, e depois disso lava em água corrente. Os demais alimentos, eles são cozidos ou grelhados e aí não tem problema. As mercadorias que chegam de fora para casa de alimentos, passar lata e plástico, passar álcool gel na superfície, depois lavar. Então, esses cuidados minimizam a fonte carreadora, que é uma superfície aí. Mais uma pergunta muito frequente aí nos nossos e-mails. O contato com sangue de outra pessoa pode transmitir o vírus? Não sabemos. Né? O sangue, não tem nenhum estudo formal dizendo que o sangue para o novo coronavírus é um vetor, é uma fonte de infecção. Né? A gente tem alguns estudos de que não houve transmissão placentária, por exemplo, de mãe, transmissão vertical, que a gente chama, né, da mãe para o bebê. Então, a gente imagina que não tem transmissão por sangue. Existe, sim, documentada, como vocês sabem, a transmissão por gotículas respiratórias, né? Então, minha gotícula na minha mucosa, na minha face, daí a gente não ficar colocando a mão no rosto, pode ser transmitida para superfícies ou de pessoa para pessoa. Mas em sangue não há nada definido nesse sentido, aparentemente não. Nessa linha, eventualmente uma mãe que está amamentando, né, como deve proceder? A mãe pode amamentar? Pode. A gente já tem a evidência de que o vírus não passa pelo leite materno. Mas tem que haver o cuidado do contato. Ou seja, a mãe, quando amamenta, tem um contato muito próximo com o bebê. Então, se a mãe tiver com suspeita ou com coronavírus, deve amamentar de máscara. Antes ela já lavou a mão com água e sabão. Ela pode até fazer o asseio da mama com água e sabão, né? Lavou isso, o bebê vai ser amamentado e a cada mamada ela troca de máscara, né? Então esse é o cuidado. Mas o leite em si não transmite e não tem sido incentivado a amamentação, que confere uma imunidade para a criança muito boa para outras doenças. Relação sexual. É possível passar o vírus da Covid por relação sexual? Se a gente atribuir que a relação sexual também é uma relação íntima, sim. Pela via sexual, não. Não tem nenhuma evidência de que pelo sêmen, pelo fluido sexual, aí o vírus possa ser transmitido. Mas o contato íntimo, de toque de pele, do beijo, da face, que faz parte da relação sexual que é íntima, e aí sim. Mais uma pergunta. O que diferencia o novo coronavírus dos demais vírus da mesma família, SARS e MERS? O que principalmente diferencia não é o quadro clínico, mas a sua letalidade, né? Ou seja, a capacidade de morte, né? Então, aqui na apresentação, se a gente for comparar a Covid-19 na letalidade, o que é letalidade, pessoal? Letalidade é um marcador, um indicador que tem número de óbitos por coronavírus sobre o número total de coronavírus na população. Lembrando que a gente só está fazendo no Brasil a testagem das pessoas que têm coronavírus, mas que necessitaram internar. Não é isso? Então, nossa letalidade tem um denominador menor e, portanto, ela está superestimada. Hoje é em torno de 3,4% no Brasil. Né? Até um pouco menos, no último indicador que eu vi anteontem, estava 2,7%. Né? Esse 3,4% ainda era dos dados da época da China. Então, a gente tem uma letalidade de 2,7%, 2,4%, mas seria menor se a gente testasse em massa a população inteira. Né? De qualquer forma, como é a atitude de comparação com outras viroses aí? Comparando com a gripe comum, a nossa letalidade é maior. O normal de uma gripe comum causar letalidade é 0,1%. A Covid já foi 3,4% em algum momento lá na China, está em 2,7% na maior parte dos estados brasileiros, né? No Brasil, na média, é isso. Agora, comparado com a SARS e com a MERS, olha como é bem discrepante, né? A SARS tem 10% de letalidade e a MERS chegou a 34%. E também tinham sintomas respiratórios, de pneumonia, inclusive. Né? A diferença
não é gritante no quadro clínico, mas na letalidade, que é muito maior nessas outras duas viroses também coronavírus, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Mais uma pergunta aqui, né? Então, deixa eu interromper o compartilhamento. Mais uma pergunta aqui. A quarentena é efetiva? Ou seja, ficar em isolamento social é efetivo? Essa é a pergunta, né? Sim, é efetivo, se a gente tiver como foco o freamento artificial, que é o que o isolamento faz, para evitar que abruptamente, num só momento, num só período, muitas pessoas que necessitam internar procurem o hospital. Então, se a gente lembrar que essa infecção, ela, na maior parte das vezes, ela tem uma evolução que o indivíduo aguenta em casa. A evolução é boa. 80, 85% dos casos. Mas 15% dos casos necessitam de auxílio médico. E às vezes até internação em UTI. Se a gente conseguir frear que esses 15% cheguem no mesmo período, ao mesmo tempo nos hospitais, nós vamos garantir uma possibilidade de estrutura melhor. E é isso que o isolamento social provoca. Então, é uma medida correta, no nosso entendimento, em que ela freia o uso abrupto de um grande contingente de pessoas que precisam procurar hospital, cheguem todas ao mesmo tempo. Então, se a gente conseguir lentificar esse uso, atrapalhar essa evolução ruim de chegada rápida aos hospitais, nós vamos ter mais estrutura de atendimento. E aí vão dar mais suporte, as pessoas vão ter mais chance de recuperar. Esse é o objetivo da quarentena, do isolamento social. Estou me orientando aqui e avisar todos vocês que estão ouvindo, né? Vocês podem mandar perguntas pelo chat, tá bom? A gente vai estar ouvindo aqui. Uma colega está perguntando aqui, tabagismo e coronavírus, quais os riscos, né? O tabagismo, ou seja, o hábito de fumar frequentemente, ele leva a uma destruição paulatina do parênquima pulmonar, do pulmão. Então, o indivíduo que fuma por tempo prolongado ou até por tempo curto, grandes amontas de cigarro, ele vai evoluir com o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença pulmonar, ela lesa o pulmão e cria uma condição favorável para diversas infecções respiratórias. Então, o indivíduo que é tabagista, ele tem mais chance do que a população que não fuma de adquirir várias doenças infecciosas, pneumonias, outras infecções virais, tuberculose e também o novo coronavírus. Portanto, essa pandemia, a Covid-19, tem também como alvo principal, além dos idosos, além das pessoas que têm doenças crônicas, também quem fuma, quem tem lesão pulmonar pelo tabagismo, também tem mais chance de complicar, de adoecer, de internar. Este vírus sobrevive ao congelamento? Marcelo Bianchini, com frio. Excelente pergunta. Até onde se sabe, sim, né, ele consegue perdurar em ambiente frio, nas superfícies, independente do congelamento. Né? Daí a importância da higienização das mãos, da lavagem frequente e da limpeza dos ambientes. Existe muita pergunta e polêmica do frio e do calor, isso ajuda ou não? Então, reforçando, né? O que influencia à luz das evidências de hoje para o vírus, entre calor e frio, é a sua facilidade no frio da gente ficar mais próximo, um perto do outro, e no calor o contrário, dificulta o vírus porque a gente fica mais distante um do outro, fica em ambiente mais arejado. Então, o que a gente sabe hoje, o que o frio e o calor influencia
é na atitude das pessoas em ficarem mais reunidas ou menos reunidas, mais juntas ou mais em ambiente arejado, certo? Doenças crônicas são grupos de risco? Um hipertenso que tem a condição estabilizada com medicação diária é grupo de risco? Deveria se afastar do trabalho? A resposta, sim. Olha, quais são as doenças de risco que se sabe que se influencia em má evolução ou evolução mais complicada pela Covid-19? Hipertensão, diabetes, a própria idade, acima de 60 anos, quem tem doenças pulmonares, por exemplo, por tabagismo, e quem toma algum tratamento e que leva à imunossupressão. Por exemplo, a quimioterapia, corticoide, cortisona, continuada. Essas pessoas, sabidamente, são pessoas propensas a complicarem. Tanto mais fácil quem não está seguindo o tratamento corretamente, quem não está sob medicação, vai ficar mais fácil descompensar. Mas mesmo o indivíduo que tem hipertensão, como foi a pergunta, bem medicado e controlado, mesmo assim, ele é fator de risco. Seria um fator de risco agravado, ainda maior, se ele não tivesse tomando medicação, tivesse com a pressão descompensada. Mas mesmo quem está com a pressão controlada com remédio, segue rotineiramente a orientação médica, mesmo assim, comparado com quem não é hipertenso, ele é população de risco, tá bom? E preferencialmente deve ser evitado dos ambientes em que tem um coronavírus, tem que se tentar priorizar o home office nesse período, e aí discutir caso a caso qual é a melhor maneira dele manter a atividade dele não presencial, tá bom? A máscara feita de pano é eficaz? O que a gente tem recomendado é que a máscara eficaz é aquela que tem um selo de um órgão regulamentador, como o Inmetro, e que mostra que a máscara é eficaz. Para vocês saberem, existem alguns tipos de máscara, em especial 2 grandes tipos. A máscara comum, que no hospital a gente fala máscara cirúrgica, que tem um selo do Inmetro que valida o funcionamento dela, e que ela dura por até 3 horas, desde que ela não fique amassada, rasurada, molhada, então tem que ser trocada frequentemente. Né? E a máscara N95, que é usada em ambiente hospitalar, em situação de terapia intensiva, em que eu vou manusear a via aérea e vou ter contato com aerossol. Né? E isso vocês não vão ter contato nas empresas. Mas tanto uma máscara quanto a outra tem que ter um órgão que regulamente, que ela tecnicamente funciona. Então, máscaras de pano não tem nenhuma eficácia comprovada. Né? Meu marido trabalha em hospital e colocamos um pano com água sanitária nas entradas da casa. E assim que chegamos, pisamos. Esse método é eficaz? Não. Na prática, não, porque a água sanitária acaba evaporando também. Né? O papel da água sanitária é pontual. Limpar uma superfície, então limpar um piso. Naquele momento em que você limpou, a água sanitária reduziu a população dos germes, inclusive do vírus, a quantidades mínimas aí. Mas você vai ter que limpar frequentemente. Só deixar o pano na entrada ali tem eficácia muito reduzida. O ideal é você fazer a limpeza frequente desses ambientes, principalmente os que mais têm circulação, em que mais você tem contato com superfície. Uso água sanitária e lisoforme para limpar o chão e deixo as roupas no lisoforme de molho antes de colocar na máquina. Esses métodos são eficazes? São eficazes esses métodos. Lisoforme, água sanitária, tudo funciona. Mas não precisa ter o excesso também. A gente sabe que se pegar a roupa suja e colocar direto na máquina para lavar e lavar com água e sabão, é eficaz. Não precisaria colocar o lisoforme antes, depois colocar na máquina. Aí é quem sabe até um desperdício da mesma medida protetora. Tenho espessamento de carótida e tomo medicamentos para o colesterol. Artovastatina. Tenho 48 anos, sou do grupo de risco? A resposta é sim. Né? Então, doenças cardiovasculares, cardio do coração propriamente, mas os vasos, entre eles a carótida, né? É fator de risco. Quem toma atorvastatina, porque tem colesterol alto, a gente sabe que isso, a doença, a dislipidemia, a doença do colesterol, ataca os vasos, inflama os vasos. Então, mesmo quem está tomando remédio direitinho, controlado,
É fator de risco, sim. Seria um fator de risco muito pior, muito mais aumentado, se não tivesse nem tomando a medicação, nem sendo seguido as orientações médicas. Uma criança com estenose pulmonar, devemos manter em casa nesse período, afastada da escolinha? Bem, já existe essa recomendação, né? As unidades escolares também fazem parte da medida de isolamento oficial decretada no nosso estado aqui, né? E na maioria das cidades. Então, começou, inclusive, pelas escolinhas, né? Então, a gente tem mais cuidado com as crianças que têm algum fator de risco. E aqui vale uma pausa, né? As crianças não são público-alvo para a Covid-19, né? A gente está bem estabelecido isso, que crianças até eventualmente pode ter a infecção, mas tendem a ser brandas, a não ser a criança que já tem algum problema crônico. Então, a criança diabética, a criança hipertensa, que felizmente não é o comum, né, da maioria das crianças, mas a criança tem fator doenças crônicas, né, doenças pulmonares, que são um fator de risco. Em especial a estenose pulmonar, como foi perguntado aqui, precisaria ter uma avaliação do pediatra, né? Só ter estenose anatomicamente, isso não é fator de risco, mas se isso levou a algum prejuízo da função cardíaca, cardiovascular ou pulmonar, aí ela entra no grupo de risco, tá bom? Colaboradores com tratamento de câncer de mama, exatamente há 1 ano e meio após a cirurgia. A mesma faz parte do grupo de risco? Mesmo detalhe, né? Depende da avaliação médica. Se já foi considerado alta, curada do câncer, não é mais fator de risco. Mas se ainda está em tratamento, em averiguação da cura do câncer, se ainda tem algum procedimento a ser feito, se tem algum tratamento sendo tomado, remédio, é sim grupo de risco. Bom, então precisa ter mais detalhes aqui, mas pelo que eu estou entendendo da pergunta, está em tratamento de câncer. Há 1 ano e meio acabou a cirurgia, mas ainda está em tratamento de câncer. Portanto, é grupo de risco, sim, tem que ser limitado ao máximo a circulação. Não estou em quarentena, estou cumprindo horário normalmente. Devo solicitar home office? Aí depende do seu perfil, né? Você é um grupo de risco? Você é idoso, tem alguma doença crônica, alguma doença imunossupressora? Sim, tem que conversar com a sua chefia. Provavelmente isso já está padronizado e você vai substituir em comum acordo com a tua chefia qual que é a melhor maneira de você desempenhar o trabalho de maneira não presencial, né? Em algumas empresas, por exemplo, estão sendo feitos rodízios, a redução da circulação, mas população de risco, a tendência é haver um entendimento de trabalhar em casa. Tem que ver se você se insere nesse perfil. Até a adolescência, eu tinha crise de asmas mais frequentes e usava bombinha regularmente. Atualmente, a asma está bem controlada e raramente tenho crise. Sou um grupo de risco? Não, se você tem uma avaliação médica recente, você quase não tem crises. Tinha só aquela asma da infância e você não toma cortisona regularmente, vida normal, né? Você não é um grupo de risco, né? Você teve a asma descompensada na infância e agora você não toma corticoide, esporadicamente tem uma bombinha, você não é o grupo de risco preferencial. Mas, de novo, a primeira impressão, valeria a pena ter a avaliação do teu médico para saber se teve alguma sequela pulmonar, se você acha que não está tendo crise, mas tem algum sintoma. Então, valeria uma avaliação pormenorizada do teu médico, do teu pneumologista, tá bom? A princípio, como você descreve aqui, não. Estou vendo se eu não pulei nenhuma pergunta. Aqui mais.
Aqui, ó, mais uma pergunta. Meu vizinho com coronavírus positivo teve que sair de casa para ir ao supermercado. Essa conduta é aprovável? Veja, super importante essa pergunta e até novamente agradecer a Confrio por esse momento aí da gente compartilhar dúvidas e poder endereçar melhor as condutas, né? Esse apoio da Confrio é fundamental para a gente disseminar rapidamente, mais rápido que o vírus aí, disseminar a informação correta. A gente sabe que o indivíduo que está com Covid ou suspeita de Covid, ele precisa ficar em casa por 14 dias. Agora, é óbvio que pode existir a situação emergencial. Ele não tem ninguém para auxiliar a comprar comida, ou ele precisar fazer um atendimento na emergência, tem uma situação de máxima urgência, aí se ele está autorizado nessa situação a sair, né? E aí, quando ele sai, ele tem que estar usando máscara, né? É inadmissível ele sair para uma situação até de urgência, uma necessidade primeira de comprar comida, não fazer isso de máscara, né? Então, ele tem que sair de máscara, é o mínimo. Mas, de preferência, nem isso era ideal ele fazer. De preferência, acionar os canais de entrega a domicílio, pedir ajuda de algum colega ou de algum familiar para provê-lo de mantimentos enquanto ele está nesses 14 dias de quarentena para evitar completamente, o mais possível, a transmissão do vírus. É esse comportamento individual que vai determinar a maior ou menor facilidade para enfrentamento do vírus. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou responder com mais um slide, né? Olha lá, no meio do caminho, né? Felizmente a gente não tem nenhum relato que está acontecendo no Brasil, mas tem muitas pessoas tentando fazer as suas máscaras individuais, até porque está com escassez de máscara para compra. Isso aqui é só histeria, não tem nenhuma vantagem fazer máscaras dessas que eu recolhi da internet, lá da China, e que houve uma histeria, né? As pessoas tentando se proteger de toda forma, né? Então, até o contrário, piora, né? E seguramente você acaba aumentando a superfície de contato e levando mais vírus para outros locais, né? Então, olha lá, né? Não adianta usar outro tipo de máscara ou invenções de máscara, que até era um sutiã, né? O indivíduo está usando, essa máscara tem algum papel, né? Essa não. Mas eu preciso lembrar uma coisa importante. A máscara só é para ser usada para o profissional que está atendendo um paciente com suspeita ou com a Covid-19 ou para quem está sintomático enquanto aguarda um atendimento ou necessitou sair por algum minuto. Eu, assintomático, sair de máscara na rua não adianta nada. A medida é muito pouco eficaz. Eu posso sair à rua, e de novo nós estamos em quarentena, né, estamos em isolamento, evitar a circulação é o mais importante, mas se eu preciso sair e estou assintomático, eu vou sem máscara, lavo frequentemente as mãos, uso álcool gel e volto o quanto antes para casa, na medida do possível. Usar máscara na rua tem muito pouca eficácia e vai acabar gastando, desperdiçando um insumo que é fundamental para os hospitais, tá certo? Ou para aquela pessoa que tem sim o sintoma, tem a Covid-19 e precisa sair à rua ou algum ambiente por algum tempo, tá certo? Então, queria ressaltar isso. O contrário também não é verdadeiro. A gente não pode minimizar de que lavagem das mãos e limpeza das superfícies já basta. Então, a gente tem que nós todos nos policiarmos dos maus hábitos, né? Então, desde a cumprimentar, que a maioria das pessoas já percebam no dia a dia, já está evitando, né? O beijo, o abraço, mas também evitar situações que parecem meio folclóricas, como a da criancinha lambendo aí, mas se a gente perceber bem, não é tão incomum. As informações seguras, né? Então, novamente, agradecendo a Confrio aí pelo esse momento, para a gente poder levar a informação segura, científica, para quem na ponta está necessitando, né? Mas lembrar que existem os aplicativos gratuitos do Ministério da Saúde, que são muito exatos,
são muito assertivos e têm lá a informação confiável. A pior coisa numa pandemia é a histeria das informações de aplicativo ou de mensagem do WhatsApp, que a gente não sabe a fonte. Então, só compartilhe informações oficiais em que você saiba que é segura a informação. Senão, começa a virar uma assimetria enorme de informações que não contribuem em nada e só geram histeria. Estão perguntando aqui sobre as medicações, né? A gente tem uma série de medicações sendo testadas para tratar a Covid-19. No atual momento, dia 31 de março, não tem nenhuma droga aprovada para uso sistemático, não por orientação médica. A gente tem uma droga aí que é a hidroxicloroquina, que foi aprovada, mesmo em testes, para uso do paciente grave, quando não há mais nada a oferecer para o paciente. Fora disso, somente em estudos clínicos. E o Brasil tem participado com diversos hospitais de ponta, de renome, junto com parcerias internacionais, para num espaço curto de tempo, nos próximos 3 meses, aí ter alguma resposta oficial se a droga funciona ou não. Fora a hidroxicloroquina, outras estão sendo usadas, e eu não vou citar para não ter uma correria para já vou guardar essa medicação em casa. Não é para fazer isso, né? Então, mas existem outras medicações que estão sendo testadas e nós acreditamos que num curto espaço de tempo vai haver uma definição aí sobre que droga pode ser usada em qual situação. No atual momento, não é para estocar hidroxicloroquina em casa, não é para tomar porque está com sintoma ou porque confirmou a Covid-19. As medicações são com indicação médica muito precisas e até o presente momento nada oficial para uso amplo, somente em casos restritos. E a vacina, também estão perguntando aqui, tem sido anunciado um projeto mundial aí para coparticipação, ajuda mútua para desenvolver vacina. A gente acredita que a gente vai ter em tempo recorde também, mas é para um cenário aí de 8 a 12 meses, né? Por hora, a principal medida é evitar a circulação de pessoas, manter o isolamento social para a gente conseguir frear a grande demanda de pessoas que eventualmente precisam de ajuda médica, hospitalar, num só momento no hospital, tá certo? No mais, a gente vai ter que experimentar o vírus, né? Ou por vacina, ou experimentar pelo contágio aí, de maneira parcimoniosa e tentando proteger a população de maior risco. Para isso acontecer, o nosso papel agora é frear artificialmente um pouco o vírus para a gente ter mais estrutura de atendimento nos próximos dias nos hospitais, né? Lembrando ainda que nós ainda estamos no começo da infecção aqui no nosso meio, né? Diferente de outros países que já estão terminando ou estão no meio para frente, nós ainda estamos no começo, né? Mais algumas perguntas. Eu vejo muitas pessoas fazendo caminhada, principalmente no domingo cedo. Como sabemos, tais exercícios ajudam na imunidade, mantêm a saúde de certa forma, porém há o risco de contaminação. A melhor forma é treinar em casa, pelo menos na minha opinião. A caminhada na rua é um risco também, mesmo que sozinho. É verdade, você está certíssima. Não há dúvida que o exercício físico traz bem-estar biopsicossocial. Isso não tem dúvida. A literatura é ampla nisso. E a gente sabe também que ficar confinado em casa é extremamente difícil, né? Também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico também. Como que a gente acha o meio termo para isso? Idealmente, fazer exercício em casa, né? Por quê? Porque não só eu não me contamino saindo de casa, mas como eu também não contamino outras pessoas, porque eventualmente eu posso ser assintomático. A gente precisa lembrar disso. Então, esse meio termo do que a gente precisa fazer fora de casa tem que ser o mínimo possível, né? Eu tenho visto mesmo também, como você, pessoas caminhando, passeando ao ar livre, até se aglomerando, né? Nesse momento, a gente precisa evitar ao máximo isso, justamente para a gente conseguir frear a ida,
a contaminação de pessoas e possivelmente quem vai precisar do hospital, não ser feito isso ao mesmo tempo. Então, a única maneira de artificialmente fechar isso agora é evitando a circulação. Então, é efetivo o exercício em casa, tentemos usar essa rotina em casa. Outra pergunta. Isso, aqui novamente estão me perguntando que então quem tem esse pensamento de carótida e tem alteração do colesterol e portanto tem uma doença cardiovascular, idealmente é você discutir com a sua chefia uma mudança da modalidade aí para o trabalho em home office, se é que é possível na sua posição. Então discutir, mas existe um bom senso aí e para enfrentar esse problema das pessoas que têm fator de risco, no seu caso, doença cardiovascular, mesmo que medicada, a tendência é a gente tentar o mais possível fazer um atendimento, uma atividade laboral não presencial, né? E se não for possível, tentar o mais possível minimizar a circulação no teu ambiente, né, de trabalho. Não é possível, a minha atividade depende de eu estar fisicamente na empresa. Então, vamos evitar que o ambiente circule muitas pessoas, em que você distancia pelo menos 1 metro da outra pessoa, né? Que você não circule muito nos ambientes que tenha aglomeração. Então, isso também é possível e também é eficiente. Mas, se também for possível escalonar para parte da sua atividade sem home office, tanto melhor, né? Então, tem que discutir caso a caso com a tua chefia e com o teu RH. Já existe confirmação de imunização após o contágio pela Covid-19? Ou seja, a pessoa que foi contaminada pode pegar o vírus novamente e transmiti-lo? Então, até onde se sabe, existe imunidade. Ou seja, alguém que pegou a Covid-19, até onde se tem indícios hoje, 31 de março de 2020, a pessoa tem imunidade, só que a gente não sabe se é para a vida inteira ou se é temporária, por exemplo, como a gripe. A gente sabe que a imunidade é temporária, todo ano a gente tem que se revacinar para a gripe. Outras doenças virais, a gente pega uma vez só na vida e não vai se contaminar novamente, não vai se reinfectar. E da onde que se tem essa evidência? Até hoje, não houve nenhuma comprovação oficial, documentada, de que o indivíduo que teve a Covid-19 se reinfectou pela Covid-19 novamente. Então, por conta disso, a gente está atribuindo que existe alguma imunidade, só não sabemos se ela é temporária ou se ela é duradoura para o resto da vida. A minha esposa tem bronquite. Ela faz parte do grupo de risco? Então precisa especificar essa bronquite. É uma bronquite crônica, em que ela usa medicamento, em que ela fez um diagnóstico, em que ela tem lesão no pulmão? Sim, ela é grupo de risco e preferencialmente tem que trabalhar não presencial e se isso não for possível, ela tem que trabalhar num ambiente com menor circulação de pessoas, né? E mantendo pelo menos 1 metro de distância, evitar aglomeração, né? Se for aquela bronquite da infância, em que ela nem tem mais sinais e sintomas, não toma nenhum remédio, e não teve lesão pulmonar definida, aí não, ela não faz parte do risco. Então, também tem que ter uma avaliação do médico dela, do caso a caso. O vírus só dura 14 dias, então esse 14 dias é o período que a gente sabe em que ele vai, uma vez o indivíduo com a sintomatologia, né, ele vai conseguir transmitir. Então, os estudos têm mostrado que a maior parte do contágio aconteceu antes dos 14 dias, do período em que, quando ele começou a manifestar os sintomas, mais 14 dias para frente, é que se definiu que ele consegue ainda contaminar outras pessoas. A partir disso, não. Então, aí que veio os 14 dias. Então, alguém com sintomas, a partir do primeiro dia de sintomas, se conta 14 dias, e aí está liberado para trabalho, para circulação com outros colegas, lembrando sempre das medidas de isolamento social para a população inteira. Na medida do possível, nesse período nós estamos em isolamento social.
só sair para o que for necessário. Existe alguma prevenção, tratamento para prevenir? Sim, as medidas de prevenção são as que a gente tem amplamente documentado, né? Primeiro, evitar aglomeração, evitar a circulação de pessoas, lavar com água e sabão ou usar álcool gel frequentemente, a cada 2, 3 horas. Se eu coloquei a mão em alguma superfície que eu não sei se teve muita circulação ou passam muitas pessoas, lavar com água e sabão ou álcool gel. Né? Manter 1 metro de distância das pessoas, fazer a etiqueta da tosse e do espirro, né? Não beijar as pessoas, né? Não cumprimentar. Isso tudo é extremamente eficiente. E, novamente, eu agradeço a Confrio por esse momento, porque, a rigor, se eu fosse reducionista, nós estamos falando de medidas antigas para um problema novo. Desde sempre a gente sabia que locais aglomerados transmitem mais doenças respiratórias, que lavar a mão frequentemente evita doenças transmitidas pela superfície, que usar água e sabão ou álcool gel previne também. Então, vejam, são medidas eficientes, antigas, e que a gente aprendeu a menosprezar, não dar importância. Que justamente agora, pela pandemia, pelos casos que podem ficar graves, pela comoção mundial, a gente está retomando isso. E o fato de retomar não é porque é a única coisa a fazer, é porque, além de ser a única coisa eficiente para fazer, essas coisas são eficientes. Essas coisas reduzem a transmissão. Essas coisas eliminam o vírus. Então, é o que nós todos precisamos incorporar e fazer. Mais perguntas? Reforçando de novo, que vocês podem ainda mandar pergunta pelo chat ou pelo e-mail, né? Eu vou repetir o e-mail aqui, né? Enquanto chega mais pergunta. nossomédico@confrio.com.br. nossomédico@confrio.com.br. Mais uma pergunta. Olha lá. E nas áreas da Confrio em que não é possível fazer quarentena? Então, veja, qual que é o tamanho do peso, né, de fazer ou não quarentena? Existem atividades essenciais, saúde, segurança, produção de insumos, produção de bens duráveis, não duráveis, alimentos, que se parar completamente vai causar um dano tão ou maior do que a própria doença. Então, o que está se fazendo, com muito bom senso e com muita agilidade, é avaliar o que é possível ter atividade presencial, o que não é possível ter atividade presencial. Então, isso é feito em cada microambiente de trabalho. Agora, seguramente na Confrio tem unidades, áreas aí, que não vão conseguir fazer quarentena. É eficiente? Sim. Nós conseguimos, nas unidades específicas, que não é possível fazer a quarentena, fazer escalonamento do horário de trabalho, evitar que as pessoas fiquem paradas no mesmo local, perto uma das outras. Então, respeitar o ambiente de 1 metro, ter menos pessoas naquele ambiente, arejar o ambiente, disponibilizar álcool gel e pia com água e sabão para fazer uso, identificar aquele funcionário que está sintomático para tirar do convívio momentâneo. Então, essas medidas também são eficientes nas unidades, nas áreas em que a quarentena não é possível. Agora, numa área puramente administrativa, em que a quarentena é possível, em que se mantém a atividade laboral de forma não presencial, reuniões e assim por diante, por os mais diferentes meios tecnológicos, isso é incentivado. Mas mesmo assim, vai acontecer área de trabalho em que não é possível fazer a quarentena de todos. Mas é possível fazer as outras orientações seguras e eficientes que eu citei. Então, caso a caso, no bom senso, baseado no que tem de evidência, sem extrapolar, sem haver nenhuma histeria ou ganhos secundários, né? A gente fazer um plano de ação eficiente
para a sustentabilidade da nossa comunidade, das nossas responsabilidades e também da empresa onde a gente desempenha em solidariedade esse momento também. Mais perguntas? Tem uma pergunta aqui importante, né? Está dando muita dúvida. Tem um colega de trabalho que teve suspeita do coronavírus e está afastado. No meu ambiente de trabalho já houve uma redução da circulação e tem poucas pessoas, mas eu tive contato a mais de 1 metro de distância desse colaborador que está afastado por suspeito de coronavírus. Eu também devo ficar afastado? A resposta é não. A portaria do Ministério da Saúde, que se baseia em evidência científica até o momento, dia 31 de março de 2020, fala em que só é afastado conjuntamente quem mora junto de uma pessoa com Covid-19. Então, se aquele trabalhador está com Covid-19 e foi afastado, os familiares, as pessoas que moram junto com ele, também vão ser afastadas do ambiente de trabalho. Agora, o colega de trabalho que está mantendo esse 1 metro de distância, o contato de não pegar, o álcool gel, esse não, esse mantém trabalhando e vai ficar vigiando os sintomas. Se eventualmente aparecer algum sintoma, aí sim ele é afastado. Mas, de novo, eu ressalto, essas medidas de redução de circulação, álcool gel, limpeza de superfície, são altamente eficazes. Então, a gente não pode extrapolar. O contato meu está em casa. E eu não sou um contato que mora com ele. Eu sou um contato de trabalho. Eu mantenho o meu trabalho. Tá certo? E lembrando que os grupos de risco já estão afastados, já houve menor circulação no seu ambiente, reuniões não estão sendo feitas, é mais por virtual. Então, tudo isso favorece a menor circulação e um ambiente mais seguro. Temos mais 4 minutinhos. Então, fora o diabetes, pressão alta e doenças pulmonares, alguma outra doença é fator de risco? Então, fora essas, toda e qualquer doença que baixa a sua imunidade, notadamente tratamento de câncer, quimioterapia, uso de cortisona por tempo prolongado, isso baixa a sua imunidade e faz você entrar no grupo de risco, certo? Quem mora com pessoas da área da saúde, como médicos, enfermeiros, etc., devem ser afastados? Devem se manter afastados? A resposta é não, a não ser que esse médico, enfermeiro da área de saúde tenha testado positivo para o coronavírus ou esteja com sintomas. Aí sim. Fora isso, não, porque a gente atribui que esse profissional da área da saúde, nos ambientes em que ele vai desempenhar atendimento, ele vai estar usando os EPIs adequados, né? Então, o que a gente tem orientado e feito uma força-tarefa muito grande é que nos hospitais, nas unidades de saúde, o profissional esteja paramentado e adequadamente protegido. Então, desde que ele faça isso e esteja assintomático, não esteja com o coronavírus, as pessoas que moram com ele agem normalmente da mesma forma. Bom? Estes sabonetes, desses normais de banho, por exemplo, que eu tenho uma filha de 5 meses, eles são eficientes no caso do vírus? No caso do sabonete de criança? São extremamente eficientes. Aliás, qualquer sabonete, sabão é eficiente, tá bom? Independente da marca, de ter mais hidratante, ser mais cheiroso, ou ser orgânico ou não, todos esses sabões, sabonetes são igualmente eficazes e muito eficazes para matar o vírus. O que precisa fazer é frequentemente, porque a gente se contamina frequentemente.
Olha, vale ressaltar também que a gente está falando hoje, dia 31 de março de 2020, à luz de toda a experiência, desde o final do ano passado até agora, de publicações científicas, da norma científica do Ministério da Saúde, do Centro de Vigilância, e que algumas coisas ainda podem mudar. A pandemia é dinâmica, né? Então, de novo, agradecendo a Confrio por esse canal, e espero que ele continue, porque algumas coisas podem mudar para o melhor conhecimento da pandemia, e a gente vai atualizando vocês. Enquanto isso não ocorre, vocês precisam procurar os canais oficiais, por exemplo, o aplicativo do SUS, do Ministério da Saúde, e canais como esse, em que a gente sabe em que a informação vai ser tratada com dado científico. Não é uma opinião, é uma informação científica. Né? Aqui mais uma pergunta ainda. O ideal é lavarmos o cabelo com shampoo ou sabonete? Do ponto de vista do vírus, tanto faz, shampoo ou sabonete. Aí, do ponto de vista do melhor produto para o seu cabelo, aí depende, né? Se para hidratar, se é cabelo de um tipo, de outro, né? Se tem algum tratamento. Mas pensando no vírus, na capacidade de atuar no vírus, tanto faz. Se eu não tiver álcool a 70%, posso usar outro com menor percentual? Não, a resposta é não. Nem com menor, nem com maior. O álcool que funciona efetivamente para matar o vírus, o novo coronavírus, é o que tem essa titulação entre 60% a 80%. Então, tradicionalmente vendido no mercado, álcool a 70%. Formulações com mais álcool, então 90%, 95%, não deve ser usado porque evapora o álcool muito rápido. Então, entre passar na superfície e evaporar tão rápido que não matou o vírus. E com menor concentração do que 60%, não tem ação contra o vírus. Né? Então, o certo é usar nessa formato, entre 60% a 80%, e que tradicionalmente é vendido o álcool a 70%. Cuidado com gestante. Gestante é grupo de risco? Porque a gestante passa por um momento imunológico diferente, não é imunossuprimida, mas é um momento imunológico diferente, né? Peculiar da gestação. Então, a gestante tem que ter um cuidado especial, preferencialmente trabalhar em ambientes não presenciais, ou se for muito fundamental, a atividade dela, que seja com mínimo de circulação de pessoas. Né? Então, a gestante entra no grupo de risco também. Pessoal, então novamente quero agradecer a Confrio por esse momento aí de explanação de evidências científicas para as perguntas da ponta de quem está sofrendo no dia a dia com as inquietudes, dizer que a gente torce para ter mais canais como esse, dizer que o nosso e-mail continua funcionando para perguntas, tem uma equipe que vai compilar isso para nós estudarmos e trazermos as evidências científicas para isso, e a gente espera contar com vocês num breve curto espaço de tempo para responder a mais questionamentos. Ok? Foi um prazer novamente e agradeço a Confrio por esse espaço. Um abraço a todos e uma boa semana.